Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que bom, né? Poder estar na casa do Senhor. Abra, por favor, Mateus 9, 35, 36, 37 e 38. Quero aqui louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida da diretoria, pastor Zé Anderson, os demais vices, pelas orações e por ter conduzido estes dias a igreja com maestria. Queremos louvar a Deus pela vida dos dirigentes que estão presentes, não poucos, né? Dê um sinalzinho assim, olha que bênção, glória a Deus, que bom poder estar, né? Estarmos juntos, glória a Deus por isto. Dia 19 de dezembro, vamos ter aqui uma cantata de Natal. Pensa num negócio lindo. Já estão ensaiando. Então pedimos o empenho de todos aqueles que já estão ensaiando. Aqueles que ainda quiserem ensaiar, ainda dá tempo, né, Batista? E convido todos para estarem aqui conosco nesta linda festa. Anota aí, dia 7 e 8 de dezembro, uma quinta e uma sexta, que antecede a nossa fraternal, que é dia 9. Nós vamos receber aqui o pastor Messias Santos. Quem conhece o pastor Messias Santos? Ele vai estar falando sobre discipulado. Nós estamos estudando nosso trimestre sobre o verdadeiro discípulo. E o pastor Messias vai estar falando sobre discipulado. Para aqueles que estão na nossa escola de líderes, no TLGF, já tem acompanhado alguma coisa do pastor Messias Santos, por meio de áudio. Quem já ouviu alguns áudios aí? Muito forte, né? Sistema aí, que ele trabalha com discipulado. E Deus nos deu esse presente, para termos aqui o pastor Messias Santos, dia 7 e 8 de dezembro. E dia 9 é aquela grande fraternal, onde vamos ter consagração de obreiros. Vamos ter também a aprovação dos novos ministros que serão indicados para 2024. Se os dirigentes que estão aqui ainda não fizeram a sua indicação, ainda está em aberto, para que você possa indicar ministros, para ficarem de prova, para serem consagrados em 2024, na nossa convenção, que sempre acontece em outubro. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia? Mateus 9, 35, juntos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados como errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Tome os vossos assentos. Por mais que tenhamos obreiros, oficiais, membros comprometidos, mas sempre vamos precisar de mais obreiros. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que a seara é grande. Se olharmos para a quantidade de pessoas que ainda precisam serem alcançadas, salvas, podemos ver que somos poucos, mediante a grande multidão que está à nossa frente, que não são crentes. Se levantarmos os nossos olhos, podemos percorrer os termos e vamos encontrar centenas de milhares de pessoas perto de nós, longe de nós, que ainda não se renderam a Cristo.
poucos são os ceifeiros. Estamos trabalhando com um tema: razão para ganhar almas. A primeira razão já foi ministrada aqui, porque Jesus era um ganhador de almas. Esta é uma grande, forte razão para ganhar almas, porque Jesus era um ganhador de almas. E hoje, porque a colheita é grande. A segunda razão para ganhar almas é justamente porque a colheita é grande. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Deus tem levantado, sim, mas precisa levantar muito mais obreiros, discípulos, missionários, crentes inflamados pelo poder do Espírito Santo, com esta sede de ganhar almas, com este amor pelas almas. Então, primeiro Jesus enviou obreiros para os campos de colheita. O que Jesus fez, meus irmãos, após refletir sobre aquela multidão indigente, Ele chamou os discípulos, deu-lhes poder para expulsar demônios, para curar enfermos, e os enviou para que ajuntasse e pudesse ajudar a ir para a colheita, para a ceifa, justamente para que eles pudessem ceifar aquela colheita. É uma incumbência nossa. Jesus nos incumbiu, Ele já nos determinou, Ele já nos autorizou, Ele já nos comissionou, Ele já nos convocou. E o que resta agora? A não ser ir e ceifar esta colheita. Por causa da grande colheita, Ele escolheu outros 70 discípulos. Está em Lucas 10, 1 e 3. E Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja, Jesus fez alguma coisa sobre o amadurecimento dessa colheita. Ele não se acomodou simplesmente, não, Ele orou a respeito dela, e Ele está esperando a cada momento esta colheita, e Ele confiou a mim, e Ele confiou a você esse trabalho. Nós não podemos de forma alguma nos acomodar, cruzar os nossos braços, achar que tudo está bem e que tudo é normal. Não é normal nós sermos crentes, cheios de paz, de esperança, de convicção de vida eterna, sabendo que tem centenas de milhares de milhões que ainda não foram alcançados, e Jesus já nos deu esta ordem para a colheita. Os campos estão aí, as almas estão aí, e o que nós estamos fazendo? Dia 2 agora, no feriado, na parte da manhã, na parte da tarde, todo o nosso campo vai estar evangelizando na porta dos cemitérios. Nós temos aqui na cidade 2 cemitérios, o material já está todo pronto, todo preparado. Nós ganhamos o ano passado, ganhamos este ano, de um irmão, todo o material para o estado do Tocantins. Não é só para a cidade de Grupi, né, irmão Veloso? Para todo o estado. Já colocamos na mão de todos os pastores, presidentes, o material. Vamos deixar esse material perder, carunchar?
Mofar, sabendo que tem centenas de milhares de pessoas precisando de uma palavra, de uma mensagem, de uma oração, de um abraço. Tivemos agora na Fenesur, ali na Unirg, 3 dias, almas renderam aos pés do Senhor naquele lugar. Muitas pessoas receberam oração, foram evangelizadas. A nossa igreja estava com um estande bem na chegada, não tinha como chegar, não tinha como passar na rua, não tinha como adentrar sem ver. A igreja estava lá marcando o seu território, dizendo: estamos aqui. A igreja está cumprindo com o seu papel. A seara é grande, pouco realmente são os ceifeiros, mas os poucos que são e que somos, estamos trabalhando. Parabéns para você que evangeliza, para você que trabalha, para você que ora pela salvação de alguém. Ele não acomodou simplesmente, ele orou a respeito desta colheita. Ele designou obreiros para os campos desta colheita. Nós também podemos ser movidos pela compaixão na direção daqueles que não foram tocados pelo Evangelho. Se nós começarmos a orar pela salvação de alguém, nós vamos começar a ter compaixão. Não tem como eu ser consumido pela compaixão, pelo amor pelas almas, sem primeiro orar pela salvação delas. Eu não posso ficar indiferente, alheio à salvação dessas pessoas. Eu não posso ficar na apatia, na indiferença, não. Eu tenho que sentir o amor por estas almas. Jesus quer ver isto em mim, Jesus quer ver isto em você. Eu tenho certeza que bem próximo de cada um, tem uma vida precisando de Jesus, tem um familiar precisando de Jesus, tem um colega de trabalho precisando de Jesus, tem um vizinho precisando de Jesus. Se disponha, primeiro a orar pela salvação desta pessoa, e você vai ser tomado, consumido por uma grande compaixão. Veja, se somos como Cristo, nos tornaremos envolvidos, fazendo alguma coisa sobre compartilhar o Evangelho com estas pessoas. Então, não fique acomodado, ore, em todas as suas orações, ore pela salvação de alguém. Nós estamos prestes a sermos arrebatados, os sinais estão nos dizendo que Jesus está voltando, e o que nós temos para apresentar a Ele? De mãos vazias. A coroa de alegria será dada ao ganhador de almas. Nós precisamos desejar esta coroa, esse galardão, só é dado justamente aos ganhadores de almas. Não fique sem a coroa de alegria, não fique sem gerar filhos na fé, não fique sem discipular alguém, não fique sem acompanhar alguém, não fique sem evangelizar alguém. Isto é a nossa vida, dioturnamente, ao levantar e ao deitar. Se acordamos, devemos acordar pensando em almas, devemos deitar orando pela salvação de almas. É a vida da igreja. Eu já disse que a principal missão da igreja é a evangelização.
Se nós não cumprirmos com esta missão, vamos falhar no propósito de Deus. Segundo, primeiro, Jesus enviou obreiros para os campos de colheita. Segundo, devemos buscar lá fora. Devemos buscar lá fora. O ganhar almas é feito lá fora, lá onde as pessoas vivem, lá onde as pessoas trabalham, lá onde as pessoas estão. Sim, é vital enfatizar, meus irmãos, este princípio básico de ganhar almas. Não vamos pescar nas nossas banheiras, nas nossas caixas d'água. Não. Aonde estão os peixes? Nos mares, nos rios, nos lagos, lá fora. É lá. Devemos ir lá. Temos que ir lá. É importante orar, sim, é o primeiro passo. É o passo principal, a oração pela salvação de alguém. Mas eu só sou impulsionado a ir lá fora, aonde as almas estão, se eu estiver orando por elas. Do contrário, eu não terei esta compaixão, não terei este amor, não terei essa disposição. Mas se eu estiver orando, o Espírito Santo me incomoda, o Espírito Santo me impulsiona, o Espírito Santo me conduz, o Espírito Santo me transporta para lá, e eu vou cumprir com o ide do Senhor Jesus. Se desejamos pescar peixes, sim, nossa rede deve ser lançada no oceano, no rio, no lago. É bom orar e ir atrás das almas. Quando nós trabalhamos para isto, a gente vê resultados. Fizemos 2 jantares, um o ano passado e um este ano, né? Foi este ano já, né? Com quase 200 pessoas não crentes aqui dentro. 32 decisões. No primeiro, 22 decisões. Então, se trabalharmos, dá certo. Se formos atrás, dá certo. Se lançarmos a rede, dá certo. Não tem como dar errado. Agora, aqui é muito bom. Congregar é muito bom, assistir culto é muito bom, escola bíblica dominical é imperdível, culto de celebração no domingo, parece que não tem como ficar em casa, mas e as almas? Elas precisam nos acompanhar, precisamos ir atrás delas. Colocamos a nossa isca no anzol e a jogamos no rio, no lago, no oceano, lá onde os peixes estão. Ceifamos as nossas colheitas nos campos, lá onde o grão está preparado e pronto para ser colhido. É lá. Raramente ganhamos almas permanecendo dentro da igreja, só que dentro, sem trazê-las, só aqui dentro, sem buscá-las, só aqui dentro, sem evangelizá-las, os resultados serão poucos. Somente aquelas muito famintas, desesperadas, estarão vindo, procurando uma igreja. Eu gosto de comparar. Quando você precisa de ir em uma outra igreja, que não é a sua igreja, você chega, mesmo sendo crente, mesmo tendo convicção de salvação, mesmo tendo certeza de vida eterna, você chega naquela outra igreja, recebiado, desconfiado,
olhando para um lado, olhando para o outro, tudo estranho, todos diferentes, ninguém amigos. E agora imagina um pecador, sabe da sua condenação, a sua consciência ardendo no inferno, procurar uma igreja, entrar numa igreja só pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se ajudarmos, facilita muito para elas. Para fazer a colheita dos não convertidos. Olha, carregamos o nosso testemunho para fora dos nossos templos. É lá fora que nós brilhamos. É lá fora que nós testemunhamos. É lá fora que nós ganhamos almas. É lá fora que somos reconhecidos como crentes, verdadeiros discípulos. É lá fora que todos devam nos reconhecer como verdadeiros homens, verdadeiras mulheres de Deus, lá fora. Aqui dentro é fácil reconhecer, aqui dentro é fácil testemunhar, aqui dentro é fácil orar, aqui dentro é fácil glorificar a Deus, aqui dentro é tudo muito fácil. Lá fora, sim, é que devemos levar a palavra de Deus para todos que estão lá fora, para as ruas, para as prisões, para os mercados, para as feiras, para os hospitais, para as casas das pessoas, para o meio delas, os não convertidos. Isto é evangelismo. Deveríamos ficar incomodado, mas muito incomodado, se um dia terminar sem termos falado de Jesus para alguém. Tem uma experiência a cada dia, nas ruas. Posso orar por você? Posso falar de Jesus para você? Posso te fazer um convite, que é um dos melhores convites da sua vida? Pode. Aceita Jesus. Jesus te ama. Visite a minha igreja. Eu quero te ver na minha igreja. Onde fica a sua igreja? Dá o endereço da sua igreja. Ei, lá fora, os hindus não vão à igreja. Os muçulmanos não entram num templo cristão. Os xitoítas, os budistas, não tomam parte no nosso culto cristão. Os excomungados, excluídos, não vão à igreja. Nós temos que ir atrás deles. Temos que evangelizá-los. Temos que falar do amor de Cristo a eles. Devemos ir lá, pelos caminhos e valados, como diz a Bíblia, e forçá-los a entrar. Lucas 14, 23, para os irmãos participarem. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Para que a minha casa se encha. Esse templo hoje ainda caberia muita gente. Imagina essa quantidade lá na catedral. Isso tem que nos incomodar. Isto tem que nos incomodar. Nós deveríamos, com um templo desse tamanho aqui, ter outra multidão lá do lado de fora esperando terminar esse culto para eles entrarem para fazerem outro culto. Esta seria
o cumprimento da palavra. Forçai-os. Sai pelos caminhos e atalhos. Forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ore nas suas orações: Senhor, eu não me conformo com aquelas cadeiras vazias. Eu quero ver aquelas poltronas ocupadas. Salva as almas. Salva as almas. Me usa para evangelizar as almas. Me usa para falar do teu evangelho. Eu quero almas. Eu quero almas. Isso tem que consumir a nossa alma. Ei, existe um princípio de urgência, quando chega a colheita. Se os campos não são ceifados rapidamente, a colheita pode se estragar. As tempestades podem arruinar o trigo ou o milho, se não forem colhidos rapidamente. Os frutos podem amadurecerem demais e se estragarem. Todo plantio tem uma data para a colheita. Quando passa do tempo da colheita, perde muitos frutos. O milho se dobra, o arroz deita, toca a terra úmida, incha os grãos. Ei, perde o arroz, perde o milho, perde a soja. Não pode passar da hora de colher. Temos um plantador de soja ali, está balançando a cabeça. Pode deixar para colher o ano que vem? Não. Plantou, amadureceu, tem que colher. Se não colher no tempo certo, começa a perder. Não é isso, Elismar? Perde muito. Se não colhermos no tempo certo, nós perdemos. Perdemos na velhice, perdemos no acidente, perdemos. Estas vidas estão aí, precisam serem colhidas pela palavra, pelo Senhor Jesus Cristo, pela salvação, pela regeneração, pela santificação. Senão elas se perdem. O final daqueles que se perdem é triste, é o inferno. Ninguém dos que estão aqui querem ir para lá. Não adianta eu fazer o apelo, ninguém vai se manifestar, ninguém vai querer ir para o inferno. Nós devemos colher no tempo certo. É tempo de plantio, mas é tempo de colheita. É tempo de colheita. E quanto mais plantarmos, mais iremos colher. Mais iremos colher. Paulo frisou para os outros o seu próprio senso de urgência. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7:29. Olha só, leia. Isto, porém, vos digo, irmãos, vamos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivesse. O tempo se abrevia. Está correndo demais o tempo. Meu Deus, já vai chegar dezembro. Já é ano novo, de novo. Jesus querido, o que eu fiz? Quantos frutos pude dar? Quantas almas eu tenho para te apresentar? Quantos foram socorridos? Foram colhidos, ceifados a tempo, antes da perda, antes da morte sem Jesus, antes da morte sem salvação, antes da morte
sem confissão. Quantos foram que nós temos para apresentar para o Senhor Jesus no dia 31, na nossa vigília? Meu Deus, Senhor, finalizou o ano, falta poucos minutos para terminar o ano de 2023, eu quero aqui te agradecer, te louvar pelas almas que foram ganhas, foram salvas, foram evangelizadas, foram discipuladas, foram batizadas, estão em plena comunhão e já produzindo e já ganhando outras. Obrigado, Senhor, por essas almas. Você vai poder fazer esta oração? Vai poder fazer esta oração? É a pergunta. Se realmente desejamos colher os frutos da colheita da nossa geração, o segredo é redescobrir a urgência, a paixão e o zelo da igreja primitiva. Não tem outro caminho a não voltar aos tempos primórdios da igreja. Trabalhar, evangelizar, de casa em casa e nos templos, de casa em casa e nos templos. O testemunho fala mais alto, a vida com Deus fala mais alto, a conduta fala mais alto, o proceder fala mais alto, o andar do crente fala mais alto. Devemos viver Filipenses 2,15. É isso que nós temos que fazer enquanto estivermos aqui. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você precisa brilhar, eu preciso brilhar, temos que resplandecer. Quando eu leio esse versículo, eu fico olhando nas estradas, quando você está de luz baixa e da luz alta, bem numa placa bem sinalizada, ela reflete. O crente deve refletir, deve resplandecer. Ao sermos olhados, ao sermos observados, ao sermos vistos, as pessoas devem ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. E isso só é possível com o nosso comportamento de crente, de salvo, de regenerado. Os cristãos daquela época, meus irmãos, saíram pelas cidades e aldeias, numa busca constante de almas perdidas, mesmo colocando as suas vidas em risco. Isto é ser como Cristo. Isto é o verdadeiro cristianismo. Ver, Jesus viu a colheita, Jesus viu a colheita, e foi movido pela compaixão. Orar, ele então se pôs a orar, para resolver os problemas dos obreiros para a colheita. Orai, a seara realmente é grande, ele viu. Orai, para que Deus mande ceifeiros. Então ele viu, Jesus viu a colheita, Jesus orou, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Escolher, Jesus viu, Jesus orou, e Jesus escolheu. Após orar, ele selecionou obreiros, os 12, ele selecionou os 70, e os treinou, e os equipou, para que saísse e colhesse os frutos da colheita. Ele viu, agora ele quer que vejamos, agora ele quer que cada um veja, não se faça de cego, os campos estão brancos. Ele viu,
Ele quer que cada um de nós veja, os campos estão brancos. Quantos anos de crente você tem? Quantas almas você já ganhou? Quantos filhos na fé você tem? Quantos você já acompanhou, discipulou e levou ao batismo e estão frutificando? Pula, pastor. 40 anos? 50 anos? 30 anos? 20 anos? Meu Deus. Ele viu. Agora Ele quer que vejamos. Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, campos que já estão brancos. Brancas as terras. João 4,35. Se tiver anotado certo aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita. Eis que eu vos digo, vamos juntos? Ele orou. Agora Ele quer que oremos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Feche os seus olhos. Você pode orar para que Deus mande ceifeiros para a sua seara? Você tem que orar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, pronto para a seara. Eu estou pronto para a seara. Ele orou. Agora Ele quer que oremos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Eu estou aqui, olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Você tem que dizer e fazer esta oração: olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Se o Senhor está precisando de obreiros para a tua seara, olha eu aqui, olha eu aqui. Olha eu aqui, olha eu aqui. Olha eu aqui, olha eu aqui. Ele escolheu. Agora Ele quer escolhermos. Escolhei, pois, irmãos, 7 varões cheios do Espírito Santo. Ele escolheu. Ele sempre vai escolher. Você tem que orar e dizer: olha eu aqui, Senhor. Escolhe a mim. Escolhe a mim. Escolhe a mim. Este simples plano de ação: ver os campos, orar, enviar obreiros, escolher, selecionar os cheios do Espírito Santo, iniciará o processo de colheita, de fartura, de suprimento, de crescimento da igreja. Simples assim. Qual é o problema? Não trabalhar, não orar, não escolher, não ver. Começa a ver, começa a orar, e você vai ser escolhido. Fique em pé, por favor. Ministério de Louvor. Nosso lema: cada cristão uma testemunha. Foi o pastor Ademir Araújo que tinha uma frase: cada crente um missionário. Cada crente um missionário. Cada crente um ganhador de almas. Cada crente um discipulador. Esse é o nosso lema. Sim. Qual que é a nossa missão? Nossa missão é amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, lá fora, onde as pessoas estão. Esta, meus irmãos, a segunda razão porque devemos ganhar almas, porque a colheita é verdadeiramente excelente. Se nós ganharmos almas, a colheita vai ser excelente.
Esta é a segunda razão para ganhar almas, por causa da grande colheita. Grande colheita. É bem verdade que nós estamos tendo em muitas das nossas congregações muitas colheitas. Nós estamos tendo aqui na matriz muitas colheitas. Louvo a Deus que nós tivemos um bom número de candidatos ao batismo e ficamos em primeiro lugar no campo. Glória a Deus por isto. Eu te desafio a ficar em primeiro lugar. A colheita é grande. Eu te desafio a ficar em primeiro lugar. Não se conforme com o segundo, nem com o terceiro, não com o 35º, não. Eu vou trabalhar para ser o primeiro lugar. Quando eu falo em primeiro lugar, eu fico lembrando das Olimpíadas. A coisa mais desafiadora que eu vejo nesse mundo, sobre a face da terra, é uma Olimpíada. O atleta treina 4 anos, dioturnamente, 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia, durante 4 anos, porque ele não se conforma com o bronze, com a prata, ele quer o ouro. Ele quer o ouro, e ele perde o ouro por causa de milésimo de segundo. Aquilo ali deixa a gente assim preocupado demais. Por causa de um milésimo de segundo, fica com a prata. Meu Deus, você sabe o que é um milésimo de segundo? Você sabe o que é um segundo? Pisca o olho, já é um segundo. Um milésimo de segundo. Aí fica com a prata. Ele é esquecido. Os holofotes se voltam para a medalha de ouro. Pronto, futuro garantido. Garoto propaganda, por causa da medalha de ouro. As empresas querem ele do lado dos seus produtos, medalha de ouro. Isso quer dizer, ele é vencedor. Ele superou o obstáculo. Ele esforçou. Ele esmerou. Ele dedicou. E ele venceu. Por isso que eu quero ele do lado do meu produto, na minha empresa. Porque ele é bom. Bom como os meus produtos. É isso que a empresa está querendo dizer. Os meus produtos são bons como ele. Por isso ele está do lado dos meus produtos. Ei, não se conforma com a prata, nem com o bronze. Pense no ouro. Pense no ouro. Até porque o arrebatamento da igreja é no abrir e fechar de olhos. Não podemos vacilar, senão podemos perder a salvação. De graça recebestes, de graça dai. Esta salvação, ela é por meio da graça. Ofereça essa salvação a outras pessoas. Diga assim: pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo, Jesus. Pode contar comigo, pastor Baltazar. Pode contar comigo, igreja. Eu vou sair daqui hoje um missionário. Eu vou sair daqui hoje um ganhador de almas. Porque eu sei que os campos estão brancos. E a colheita vai ser grande. E a colheita vai ser grande. E a colheita vai ser grande. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos comprometemos nesta noite a sermos melhores crentes, melhores testemunhas, melhores, sim, missionários, para ganharmos esta cidade para o Senhor. Nós nos comprometemos nesta noite a fazermos uma grande colheita. Não queremos que esta colheita se perca. Não vamos deixar passar de hora. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Amém. Cante. A ti